Protocolo final ativado dentro do Vasco da Gama. Torcedor vascaíno, você que está achando que o jogo contra a equipe do Cruzeiro na próxima quarta-feira em Belo Horizonte é um jogo normal para o Vasco, está enganado. É um jogo decisivo, é clima de final, é clima de decisão dentro do Mineirão na quarta-feira que vem, dia 22 de novembro. Ontem foi realizado o segundo treino visando a partir da próxima quarta. Hoje, terça-feira, o terceiro treino será realizado de uma série de 7 treinamentos que acontecerão até o próximo dia 22. E a gente, é claro, vai trazer informações importantes a vocês sobre a preparação para esta partida. Ramon Dias te contará com retornos para este jogo. Retorno de Marlon Gomes, retorno de Manuel Capasso, mas também algumas ausências. Tudo isso explicaremos aqui agora neste Acorda Vascão e falaremos também, é claro, sobre a situação do Cruzeiro, equipe que será a grande adversária do Vasco no jogo da próxima quarta. Uma equipe que no início da temporada de 2023 sonhava com uma vaga na Libertadores da próxima temporada, chegou até a ficar em algumas rodadas na liderança do Brasileirão. E nesse momento, torcedor vascaíno, é uma equipe que tem chances reais, claras, de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. É claro, a gente vai falar sobre tudo isso, deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Gigante da Colina, através aqui deste Acorda Vascão. O primeiro vídeo ainda desta sexta-feira, que já chega bastante agitada a você, torcedor Cruz Maltino. Mas olha, Vascão, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, venha agora, aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se. Tá vendo a palavrinha inscrever-se aqui embaixo? Aperte nela. É rápido, é fácil e você automaticamente, logo depois disso, será um inscrito do nosso canal. Sei que muitos de vocês que assistem aos nossos vídeos frequentemente ou às vezes dão uma passada no nosso canal porque curtem as nossas informações, não são inscritos. E olha, deixa eu te falar, a sua falta de inscrição é fundamental para o não crescimento do nosso canal. Porque o YouTube, a partir do momento que você assiste aos nossos vídeos e não é um inscrito, entende que o nosso canal não é relevante o suficiente para a sua inscrição, não é relevante o suficiente para que você dê a sua inscrição ao nosso canal. Então, de verdade mesmo, se você é um torcedor vascaíno, se você curte o canal do Gigante Vasco e se você gosta do nosso canal, não custa nada, vem agora aqui embaixo e já se inscreva. Além disso também, ative seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e deixe aqui embaixo também o seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois ontem, quarta-feira, quinta-feira, melhor dizendo, foi o segundo dia de preparação para a partida que estará acontecendo na quarta-feira que vem, entre Vasco da Gama e Cruzeiro no Mineirão. Um jogo decisivo para o Gigante da Colina, um jogo em que todos do Vasco da Gama tratam como uma grande decisão. Tanto das pessoas que hoje trabalham na comissão técnica do Vasco, quanto aqueles que trabalham no departamento de futebol, quanto os próprios atletas do elenco Cruz Maltino tratam a partida contra a equipe do Cruzeiro como uma decisão neste Campeonato Brasileiro. E o Vasco está, sim, nesse momento com um protocolo especial, um protocolo de decisão para este jogo da próxima quarta-feira. É um jogo que pode mudar completamente o rumo do Vasco da Gama neste Campeonato Brasileiro. Poderá tirar, o Vasco da Gama de uma situação hoje que ainda é real de acontecer, de um rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro, pois em caso de uma vitória do Cruzeiro, o Vasco deixaria de ficar a 3 pontos da zona e ficaria a apenas 1 ponto de distância do Z4, pois o Bahia, que iria para a zona do rebaixamento e mudaria completamente a ordem das colocações neste brasileiro. Mas uma vitória, torcedor vascaíno, colocará o Vasco a 6 pontos à frente do Cruzeiro, ou seja, colocará o Vasco a 6 pontos de distância para o primeiro time fora, da zona do rebaixamento. Então é um jogo decisivo, é um jogo em que o elenco trata como uma decisão, é vencer e ser, entre aspas, campeão, pois o objetivo que foi dado ao Vasco da Gama de Ramon Dias era não cair. O Ramon chegou com essa missão dentro do Vasco de livrar o Vasco da zona do rebaixamento e automaticamente vencendo o Cruzeiro é praticamente um dever cumprido, então sairia
campeão desse torneio pessoal que os atletas tratam internamente, mas uma derrota poderá fazer com que o Vasco da Gama, como se diz aquele famoso ditado no futebol, venha a ser colocado uma água no seu chope. Então, torcedor vascaíno, é realmente um jogo em que tem-se um clima diferente. Um clima tão diferente que ontem a seleção chilena enfrentou a seleção paraguaia, um jogo que aconteceu para as eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo aconteceu no estádio Monumental do Chile. Quem esteve presente nessa partida como titular foi o capitão do Vasco, capitão também da seleção chilena, Gary Medel. E qual era a situação desse jogo de ontem? Era um jogo em que, se Medel levasse o terceiro cartão amarelo, ficaria de fora da próxima partida do Chile. O Chile enfrentará no próximo jogo das eliminatórias, salvo engano, a seleção do Equador. E se o Medel levasse o cartão amarelo ontem contra a seleção do Paraguai, ficaria de fora do jogo da próxima terça-feira contra a equipe do Equador e automaticamente poderia voltar antes do tempo, porque houve um acordo entre a seleção chilena e o Vasco da Gama, que se Medel levasse o terceiro cartão amarelo, a seleção chilena o iria liberar. Ele poderia retornar ao Rio de Janeiro para participar das sessões de treinos com o Vasco da Gama. E o que isso é benéfico? Pois se Medel atuasse no dia 21, na noite da terça-feira, às 8h30, impossível o Medel estar em campo contra o Cruzeiro na quarta, dia 22, no dia posterior ao jogo, às 9h30 no Mineirão. Não teria como. Então Medel seria um desfalque para o Vasco. Porém o cartão amarelo faria com que Medel retornasse ao Rio e ficasse à disposição de Ramon. Sabe o que aconteceu ontem, torcedor? Gary Medel levou o cartão amarelo. Um lance bobo. Um lance, inclusive, no final do jogo. Por volta ali dos 35 minutos, da segunda etapa, o Medel discutiu com o meio-campo do Corinthians, Matias Rojas, e levou o cartão amarelo. Uma discussão que já parecia até solucionada. O juiz chamou o Rojas e o Medel para uma conversa, mas o Medel não queria de jeito nenhum conversar com o juiz, empurrou o juiz, brigou com o Matias Rojas, o que daria a entender que ele queria realmente levar esse terceiro cartão amarelo, e ficou tranquilo depois de levar o cartão amarelo, depois de automaticamente estar suspenso da próxima partida contra a equipe do Equador. Não ligou, não reclamou com o juiz, tomou o terceiro cartão amarelo e até deu um sorriso. Medel está à disposição da partida contra a equipe do Cruzeiro na próxima quarta-feira. Medel deve retornar ao Rio de Janeiro no mais tardar domingo, participar do treino de domingo junto ao elenco cruzmaltino, o treino de segunda, o treino de terça e entrar em campo, volto a repetir, nesta decisão que estará acontecendo na quarta-feira. Então, torcedor, é para vocês entenderem o nível. Não vou dizer que Medel forçou porque eu não sei o que ele estava querendo fazer. Mas olha, no mínimo, ele foi completamente... não teve nenhum tipo de cuidado, né, para não levar esse terceiro cartão amarelo. E além do Medel, é claro, o Vasco poderá contar com alguns jogadores para a partida dessa próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. Dentre eles, a grande expectativa hoje é que o Vasco conte com um dos principais destaques desse elenco. Sim, um dos principais destaques desse elenco. O meio-campo, Marlon Gomes. Marlon Gomes que foi desfalque na partida contra o América Mineiro, foi desfalque na partida contra o Botafogo, contra o Goiás, contra o Cuiabá, contra o Flamengo e contra o Internacional. Marlon Gomes vem sendo desfalque há 6 jogos seguidos para Ramon Arreu Dias. A última partida de Marlon Gomes com a camisa cruzmaltina foi no jogo contra o Fortaleza em São Januário, onde ele foi o titular naquela partida e acabou tendo que sair no intervalo por dores na coxa, o que logo em seguida foi constatada uma lesão. Marlon Gomes, segundo informações, já está em uma fase de recuperação avançada. Tem ótimas chances de estar à disposição da partida contra a equipe do Cruzeiro nesta próxima quarta. E ontem, o doutor Gustavo Caldeira, médico do Vasco da Gama, em uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos, falou exatamente sobre o Marlon e a possibilidade real e hoje iminente de um retorno de Marlon Gomes na partida dessa próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. Então, fala daí, doutor Gustavo Caldeira, e com licença ao canal Atenção Vascaínos por utilizar do vídeo deles para trazer atualizações médicas do atleta cruzmaltino. Bom, o Marlon ele teve uma lesão no músculo importante da coxa e a gripe atrapalhou a evolução das fases dele. A gente aqui adota alguns critérios de alta para cada fase. Para o atleta passar de uma fase para outra, ele precisa cumprir alguns requisitos e ele não conseguiu cumprir por conta dessa gripe, então não teve condição de jogar. Vamos ver se agora, durante a semana, ele consegue passar por essas fases para
está à disposição contra o Cruzeiro. Então, torcedor vascaíno, Marlon Gomes está sim, muito provavelmente estará, né, melhor dizendo, à disposição de Ramon Reu Dias para a partida contra o Cruzeiro na próxima quarta. Marlon Gomes é um jogador diferenciado, dentre esse elenco é um atleta muito lúcido, um atleta taticamente que sim, é diferente dos outros e poderá com certeza ajudar muito o Vasco da Gama, tanto nessa partida de quarta, quanto também na reta final deste Campeonato Brasileiro. Outro atleta que também deve retornar é Manuel Capasso. Manuel Capasso esteve entregue já ao campo. Manuel Capasso já treina junto ao elenco do Vasco da Gama, já está à disposição de Ramon e pode viajar para Belo Horizonte na próxima quarta-feira. Só depende de Ramon Reu Dias querer ou não utilizar o zagueiro argentino. É um jogador que veio após uma brilhante temporada vestindo a camisa do Atlético Tucumã na Argentina. Foi depositada uma grande esperança em cima desse atleta que é considerado um xerife no sistema defensivo. Foi um dos grandes destaques, inclusive, do Atlético Tucumã, mas nesse momento não vem vindo muito bem vestindo a camisa do Vasco da Gama. Passou por esse período afastado devido a uma lesão grave que sofreu no pé esquerdo e a expectativa é que tenha, né, uma reta final de Campeonato Brasileiro boa e se prepare para ter um 2024 melhor ainda. Mas Manuel Capasso e Marlon, no último jogo, né, melhor dizendo, contra o América Mineiro, estarão à disposição com toda a certeza para a partida contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão. E olha, vascaíno, para finalizar aqui essa parte de treinos de elenco cruzmaltino, quem vem chamando a atenção internamente é o Dimitri Payet, autor do gol desta última quarta-feira contra a equipe do América Mineiro, quarta não, né, deste último domingo contra a equipe do América Mineiro. O Payet vem surpreendendo positivamente a comissão técnica de Ramon Reu Dias. Imagens divulgadas, inclusive, pelo Vasco durante essa semana, mostram um Payet muito magro, um Payet com um percentual de gordura muito abaixo daquilo que foi visto na sua chegada. Um Payet que hoje, através de imagens, consegue se observar até as veias do braço dele, do músculo do bíceps. As veias hoje aparecem e isso é um significado, isso é uma demonstração de que, de fato, o percentual de gordura do francês está muito baixo. Isso é importante, automaticamente o jogador adquire mais massa muscular, mais massa magra, isso faz com que o desempenho dele dentro das quatro linhas aumente ainda mais. Então, o Vasco vem conseguindo colocar Dimitri Payet em forma e Dimitri Payet vem também querendo entregar esse algo a mais ao gigante da colina. Dimitri Payet é mais um atleta que estará à disposição para esta decisão contra o Cruzeiro no Mineirão. Te anima, torcedor, ter essa novidade, essa mistura, né, de reforços para a partida da próxima quarta contra o Cruzeiro em Minas Gerais? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Esse é o Vasco da Gama, o Vasco de Medel, o Vasco de Marlon, o Vasco de Payet, o Vasco de Dom Ramon. E olha, Vascão, falando inclusive em Vasco da Gama e Cruzeiro, é importante lembrar, porque relembrar é viver. A última partida em que o Vasco venceu o Cruzeiro no Mineirão, torcedor, foi lá no ano de 2017. Caso você não lembre, eu faço questão de relembrar a vocês. O Vasco venceu um jogo pelo placar de 1-0, com um gol na época marcado pelo Paulão. Lembra do zagueiro Paulão? Foi ele que marcou o gol da vitória vascaína. Um gol que colocou o Vasco na pré-Libertadores do ano seguinte, do ano de 2018, uma equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo naquele ano de 2017, ainda uma equipe presidida pelo ex-presidente Eurico Brandão Miranda e que depois de lá nunca mais conseguiu vencer o Cruzeiro no Gigante da Pampulha. De lá para cá foram 5 jogos com o mando dos mineiros, sendo 3 derrotas do Vasco, além de 2 empates. No primeiro turno, o Cruzeiro inclusive venceu o Vasco da Gama dentro de São Januário pelo placar de 1-0 e chegou a hora da revanche. Chegou a hora do Vasco conseguir enfrentar o Cruzeiro dentro do Mineirão e sair com os 3 pontos. É claro, contará com um fator importante, o fator torcida. Ontem o Superior Tribunal de Justiça Esportivo decidiu preventivamente punir tanto Cruzeiro quanto Coritiba pelos próximos 30 dias sem público nos estádios. Ou seja, Cruzeiro e Coritiba não poderão levar torcedores para as suas partidas, tanto jogando em casa ou jogando como visitante. Primeiro jogo em que o Cruzeiro estará sofrendo essa punição será contra o Vasco da Gama nessa próxima quarta-feira no Mineirão. O Cruzeiro já suspendeu a venda dos ingressos e estará entrando em campo sem nenhum torcedor ao seu lado. Mas o problema não é apenas esse jogo de quarta. O problema é o restante da competição. O problema é o restante do Campeonato Brasileiro. E olha, torcedor vascaíno,
Vou chegar aqui um pouco ao lado para falar sobre essa tabela de campeonato, pois é algo, na minha opinião, muito importante de ser comentado com vocês. O Campeonato Brasileiro, nesse momento, está se afunilando cada vez mais. Cada vez mais vem se definindo quem serão as equipes que vão ficar na Série A e as equipes que vão cair à Série B. E hoje, após essa punição, na minha opinião, fica evidente que os quatro clubes, né, rebaixados à segunda divisão vão se definindo. O América já é uma equipe rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro, matematicamente vai jogar a Série B em 2024. O Coritiba é uma equipe que está passando por um momento muito difícil. O Coritiba nesse momento tem 29 pontos conquistados, venceu 3 dos seus últimos 5 jogos, porém para sair dessa situação precisará conquistar 12 pontos dos 12 próximos disputados. O Coritiba precisará vencer os seus 4 jogos que restam na competição e torcer para que Bahia, Cruzeiro e Goiás não vençam os seus jogos. O Coritiba tem uma missão, com todo respeito, impossível. O Coritiba terá que vencer o Fluminense no Maracanã no próximo sábado do dia 25, vencer o Botafogo no Couto Pereira, vencer o Bragantino dentro de Bragança Paulista e vencer o Corinthians na última rodada. Além de vencer esses 4 jogos, é torcer para que Cruzeiro, Goiás e Bahia, Goiás, Bahia e Vasco não vençam os seus jogos. Missão impossível, né, torcedor? Então, se Coritiba e América já estão com as suas vagas decretadas para a Série B, a punição, na minha opinião, deixou ainda mais claro que muito provavelmente Goiás e Cruzeiro serão os grandes acompanhantes de Coritiba e América nessa queda à segunda divisão. O Goiás terá pela frente também uma missão dificílima. O Goiás hoje está a 3 pontos de distância do Bahia. O que isso significa? O Goiás tem que vencer os 4 jogos e torcer para que o Bahia perca 3, pelo menos, dos próximos 4 que terá pela frente. No máximo, o Bahia poderá ganhar apenas 2 joguinhos. Se ganhar mais do que 2, o Goiás estará matematicamente rebaixado. E quais são os jogos do Goiás? O Goiás enfrenta um Cruzeiro. Jogo decisivo para ambas as equipes. O próximo jogo, após o Cruzeiro enfrentar o Vasco da Gama, será contra o Goiás no dia 27 de novembro, dentro do estádio da Serrinha. Ou seja, um jogo difícil para as duas equipes, um jogo importante para o Vasco. O jogo que provavelmente travará um dos dois e decretará o rebaixamento de um dos clubes. Grêmio e Goiás, lá na Arena do Grêmio, quinta, dia 30 de novembro. Acho difícil o Goiás vencer essa partida. Fortaleza e Goiás, dentro da Arena Castelão. Acho difícil o Goiás vencer essa partida. E por fim, o Goiás enfrentará o América Mineiro, dentro do estádio da Serrinha. Um América já rebaixado, e a possibilidade real de o Goiás também estar rebaixado nesta última rodada de Brasileirão. Jogos difíceis para o Goiás. E o Cruzeiro, que terá também adversários difíceis pela frente. O Cruzeiro enfrentará esse sábado o Fortaleza, um jogo atrasado, dia 18, às 6h30 da tarde, a torcer para que o Cruzeiro perca esse jogo e enfrente o Vasco da Gama com um emocional ainda mais abalado. Após enfrentar o Fortaleza, o Cruzeiro vai a Belo Horizonte enfrentar o Vasco da Gama, jogo sem público, Mineirão vazio, e terá essa decisão contra o Vasco. Há a possibilidade, torcedor vascaíno, do Cruzeiro enfrentar o Vasco exatamente fora da zona do rebaixamento e com o mesmo número de pontos do Vasco da Gama caso vença o Fortaleza. Eu acho difícil o Cruzeiro vencer o Fortaleza nesse próximo sábado. A expectativa é que haja uma derrota do Cruzeiro, isso pela lógica do futebol. Claro, futebol é uma caixinha de surpresas, mas o que se pensa é em uma derrota do Cruzeiro. E aí vocês imaginem, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Fortaleza, perde. Irá para a sua 4ª derrota consecutiva. Enfrenta o Vasco da Gama, principalmente se perder para o Fortaleza nesse próximo sábado, com um emocional completamente abalado. Caso perca para o Vasco, hipoteticamente, vai para a sua 5ª derrota consecutiva neste Campeonato Brasileiro. E terá uma decisão contra a equipe do Goiás. Se o Cruzeiro perder para o Vasco da Gama, nesse próximo dia 22, a tabela ficará com o Vasco ainda 43 pontos, ficando na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, pois vai ultrapassar o Internacional, e o Cruzeiro permanecendo com os 37, se perder tanto para o Fortaleza quanto para o Vasco da Gama. Porém, qual é o grande problema? O Cruzeiro enfrentará o Goiás, e a tabela ficaria mais ou menos desse jeito que está aparecendo aí a vocês através do simulador que eu fiz. Olha como será decisivo esse jogo entre Cruzeiro e Goiás. É um jogo que, se o Cruzeiro ganhar, muito provavelmente ultrapassará o Bahia, e o Bahia vai para a zona. É um jogo, porém, que se o Goiás vencer, o Goiás ultrapassa o Cruzeiro, e dependendo do resultado do jogo do Bahia, quem vai para a zona é Bahia e Cruzeiro. E se houver um empate,
e o Bahia vencer o seu jogo, Goiás e Cruzeiro ficarão lá embaixo na tabela. Então, torcedor vascaíno, o Cruzeiro hoje, e eu gosto de trazer para esse âmbito de outros clubes, porque a zona do rebaixamento não se faz apenas de Vasco da Gama. O Vasco hoje está à frente do Bahia. Mas se o Cruzeiro não tivesse perdendo os seus jogos, muito provavelmente o Vasco estaria lá naquela situação. O Cruzeiro hoje vive um momento de queda brusca no Campeonato Brasileiro. E terá pela frente 3 decisões. Eu venho falando com vocês. O Vasco teve 3 decisões aí. Decisão contra a equipe do Botafogo, contra a equipe do América Mineiro e terá essa decisão agora contra a equipe do Cruzeiro. É vencer esses 3 jogos. 2 venceu. Se vencer contra o Cruzeiro, para mim o Vasco não cai mais à segunda divisão. Essas eram as 3 decisões do Vasco da Gama no campeonato. E o Cruzeiro agora tem lá pela frente 3 decisões. Fortaleza nesse próximo sábado, o Vasco na quarta-feira que vem e o Goiás para fechar essa série de 3 jogos decisivos para o clube de Minas Gerais. Se perder 2 desses 3 jogos, para mim, está praticamente rebaixado a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, se perder os 3, não pontuar, esquece, torcedor. Cruzeiro será um rebaixado à segunda divisão do Brasileirão. Está afunilando. A reta final está chegando. E, visto a atual conjuntura, os próximos adversários de Goiás, de Cruzeiro, a situação de Coritiba e América, para o Lucas, para mim, a situação hoje é realmente de possibilidades reais de ver esses 4 últimos colocados na Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O que você acha sobre isso, torcedor vascaíno? Coloque a sua opinião aí nos comentários. A gente volta aqui ao meio e fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. E voltaremos, é claro, ainda hoje, com Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite e contando muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.